Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Fabiano e a gente vai trabalhar muitas coisas legais na nossa aula de hoje. Mas antes de eu contar para vocês o assunto da nossa aula, do que nós vamos tratar, vamos lembrar umas informações, uns recadinhos que a gente sempre passa para vocês? Como que estão os estudos? Estão prestando atenção? Estão conseguindo acessar o Classroom? Estão conseguindo assistir às aulas? Caso você tenha uma dificuldade e não está conseguindo, entre em contato com o seu professor, peça ajuda, peça auxílio. Então, ao acessar o Classroom, clica na primeira atividade que é obrigatória, realiza a atividade, clica em enviar. A sua frequência, a sua presença na aula está garantida. Está acessando o aplicativo Aula Paraná, não está conseguindo? Entre em contato com o seu professor. Se você não consegue, você não tem internet, você não pode ver as aulas pelo aplicativo, acessar o Classroom, entre em contato com a sua escola. Pegue as atividades impressas, lá você vai receber um kit que tem a aula, esse PowerPoint que eu utilizo com vocês e as atividades para vocês responderem. E depois vocês vão ver com a escola qual é o momento de fazer essa entrega. Está estudando bastante? Você achou um lugar tranquilo, onde você possa ler, revisar os materiais, as suas anotações, me ouvir direitinho? Nós estamos há um bom tempo falando do sistema nervoso e nós aprendemos lá numa aula onde eu mostrei uma situação que um menino estava lendo um livro e muitas questões do ambiente interferiam na leitura dele. A mesma coisa acontece com vocês. Ruídos externos, barulho, um ambiente pouco iluminado afetam na qualidade do seu estudo. Então ache um cantinho tranquilo. Pode ser a mesa da cozinha, a mesa da sala, a escrivaninha no seu quarto, mas veja um local aonde tenha um silêncio, uma luminosidade, uma claridade onde você possa me enxergar, que não tenha ruído para você me ouvir. Sentar direitinho, nós falamos sobre a coluna, sentar retinho, não sentar curvado, sentar de qualquer jeito, nada de assistir a aula deitado, hein? Senão você vai dormir na aula do Fabiano. Então vamos começar a nossa aula de hoje? Pegou o seu caderno e nós vamos corrigir a atividade da aula passada, da aula 46. A pergunta era assim: em seu caderno, comente sobre a importância do uso de capacete para condutores e passageiros de motocicletas. Então, nós falamos de situações onde o não uso de um capacete ou de um impacto mais forte pode lesionar o sistema nervoso central, nessa região que a gente chama da caixa craniana, onde eu vou ter o meu encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Aí, o capacete protege. Porém, tem uma outra parte do sistema nervoso central, que é a nossa medula, que fica, a nossa medula espinal, que fica dentro da nossa coluna vertebral, que dependendo do impacto, ela pode ser lesionada. E, infelizmente, o capacete não protege. Mas devemos usar o capacete. Então, qual é a função dele? Então, aqui é uma resposta esperada. Não significa que tem que ser exatamente com as mesmas palavras do Fabiano. A ideia tem que ser a mesma. Então, não vai apagando o exercício antes de eu fazer a correção. O capacete, quando utilizado corretamente, então tem que colocar totalmente sobre a cabeça, não é só pôr um pouquinho em cima porque me sufoca, não. Ele tem que proteger toda a região da caixa craniana, a base do seu pescoço, aonde tem o início da medula e a finalização do tronco encefálico. Colocando corretamente, ele vai minimizar, vai diminuir os efeitos causados por um impacto contra a cabeça do usuário em um eventual acidente. Então a gente percebe que o capacete ele protege a cabeça, onde eu tenho órgãos muito importantes: cérebro, cerebelo, tronco encefálico e o início da nossa medula espinal. Será que você acertou o exercício? Não tem problema se você escreveu com outras palavras, mas dizendo que protege. Então, a ideia é a mesma, você acertou o exercício. Se você tem alguém em casa que anda de moto, utiliza a moto, pergunte e cobre dessa pessoa para ela utilizar esse capacete quando ela sair. É a segurança dela e das outras pessoas que estão com ela. Vou dar um tempinho para vocês corrigirem o exercício e eu volto para a gente iniciar a nossa aula de hoje.
exercício copiado, caprichado. Sempre eu falo assim para vocês. Letra bonita, quer fazer colorido? Usa uma caneta verde, uma caneta vermelha, uma caneta azul, preta, faz bem bonitinho, caprichado. Quando voltarmos à normalidade e você voltar para a sua escola, você vai mostrar o seu caderno para o seu professor ou para a sua professora de ciências. E eles vão ficar tão felizes. Olha que legal você aprendeu isso. Nossa, olha que legal você viu isso com o professor Fabiano. E a partir desses relatos, desses registros, você vai continuar seus estudos com o seu professor ou a sua professora. Então vamos para a nossa aula de hoje? Chama o pai, chama a mãe, chama a avó, chama o tio, chama os irmãos, chama até o cachorro, senta todo mundo no sofá, porque é isso que é o momento. Vamos aprender em coletivo. Tem curiosidades, tem informações do mundo das ciências que é importante para a família, como cuidar do corpo, por exemplo. Você aprendeu agora do capacete. Dá uma dica, né? Se tem um primo mais velho que anda de moto, ó, tem que usar o capacete. Quando a gente tem o nosso conhecimento, ele usa ao nosso favor. E você vai passando, você vai ensinando a sua família. Não é legal? Eu ensino vocês, vocês aprendem comigo e as pessoas vão aprender com vocês. Olha que ideia legal! No nosso sistema nervoso, há cerca de 86 bilhões de células especializadas conectadas entre si. Quem serão essas células que nós estamos falando? Formando uma extensa rede que se comunica por meio de substâncias químicas e impulsos elétricos. Fabiano, você já explicou isso? Com certeza. A partir da nossa aula de hoje, nós vamos fazer retomada de conteúdos. Então, o que é uma retomada de conteúdo? Nós vamos ver assuntos já estudados sobre o sistema nervoso. Então, até a aula anterior, 46, que nós falamos da saúde do sistema nervoso, eram assuntos novos, inéditos. Você não conhecia e aprendeu comigo e eu aprendi com vocês. A partir da aula 47 de hoje e mais algumas, nós vamos relembrar aquilo que é importante. Porque faz tempo que eu estudei com vocês, trabalhei com vocês, neurônio. Eu já até esqueci. Você esqueceu? Então, essa é a função de uma retomada. Então, eu selecionei aquilo que é mais importante para lembrar com vocês. Então, aqui está o famoso neurônio, o assunto central da nossa aula quando a gente fala do sistema nervoso. Então, os neurônios são as células do sistema nervoso que são responsáveis por receber, processar e transmitir, levar as informações para o corpo. Então, olha que legal essa animação que eu coloquei para vocês. Eu tenho um neurônio, nós vamos relembrar as partes de um neurônio juntos e percebam o movimento. Olha um pulso, um movimento desta informação. Então, quando eu coloco que o neurônio recebe essa informação, ele processa e leva essa informação para o restante do corpo. Então vamos relembrar as partes do neurônio? Você fez desenho no caderno que eu me lembro. Você fez um exercício que pedia para lembrar, para indicar as partes de um neurônio. Então aqui vai ser fácil. Vocês vão saber, ó, rapidinho. Eu vou perguntar e eu quero ouvir bem alto do outro lado. Então os neurônios geralmente são constituídos por algumas partes. A primeira delas se chama corpo celular. A outra parte são extensões finas e ramificadas, chamadas dendritos. E a última parte é um prolongamento mais espesso e alongado, chamada axônio. Então vamos relembrar? E depois você pode até acompanhar essa aula usando o seu caderno, consultando o desenho que você fez. Então aqui nós temos um neurônio, uma célula típica do sistema nervoso. Ela tem um formato característico e uma função específica, por isso ela tem essa forma. Se ela vai receber uma informação, ela vai interpretar e vai conduzir, levar essa informação, este é o formato que ela tem que ter. Estranho esse formato, né? Parece um cometa cheio de pontas. Então a gente diz que tem esse formato meio estrelado. Lembra uma estrela? Então, se nós percebermos nessa região onde eu estou apontando, nós chamamos de corpo celular. Por ser uma célula, lembram? Membrana, citoplasma, material genético,
que fica dentro do núcleo. Então, se você repara, o corpo celular é a célula propriamente dita. Tudo é a célula, lógico, mas aqui é a maior porcentagem desta célula. No corpo celular eu encontro núcleo, é essa região mais ou menos esférica, azul. Lá dentro eu encontro o material genético, o material hereditário, que é a receita para formar vocês. Nas pontas do corpo celular, percebo que eu tenho muitas ramificações, parecem raízes, mas não são raízes. Lembram raízes? Nós chamamos de corpo celular. Eu vou ter nelas os dendritos. O dendrito vai capturar, vai receber esta informação. Partindo do corpo celular e indo para a ponta oposta, para o outro lado do neurônio, eu vou ter uma região que eu chamo de axônio. Esse axônio conduz esse impulso nervoso, essa informação, e chega até as suas terminações, ou seja, no final, no término desse neurônio. Então, eu vou dizer que eu tenho o corpo celular com os dendritos, onde recebe esta informação, conduz até o axônio e nas suas terminações, essa informação vai para um outro neurônio ou para uma célula do nosso corpo. Lembrou as 3 partes? Com certeza! Então vamos para o nosso quiz. Se você lembra tudo, se você sabe de tudo, eu quero testar você. Número 1. Sabendo que a unidade básica do sistema nervoso é o neurônio, sem neurônio eu não tenho sistema nervoso, quais são as 3 partes principais dele? Acabamos de relembrar, você já estudou isso comigo e tem até desenho no caderno. Pode usar para responder o exercício. Ó a dica, hashtag fica a dica, pega o caderno. Letra A. Será que faz parte do neurônio encéfalo, corpo celular e dendrito? Letra B. Corpo celular, axônio e dendrito? Letra C. Medula espinal, dendrito e encéfalo? Ou letra D. Axônio, encéfalo e corpo celular? Dá uma pensadinha e daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Então vamos ver se você acertou esse quiz? Fabiano, você fez uma salada nessas alternativas. Fiz de propósito para pegar você. Eu sei que você é inteligente. Você reparou que eu misturei parte de neurônio com as partes do sistema nervoso, por exemplo, central? Confundiu um pouco a cabeça? Essa é a ideia. Para relembrar, para ver o que vocês já estudaram. Então vamos ver qual é a resposta correta. Resposta correta, letra B. Partes de um neurônio, corpo celular, axônio e dendrito. Mas, Fabiano, por que não é a letra A? Porque na letra A eu tenho o encéfalo. O encéfalo é todo o conjunto que me forma o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. É lógico que no cérebro eu tenho os neurônios, mas ele é algo muito maior, muito macro. Nós estamos falando do neurônio microscópico. Por que não é a letra C? Porque eu apresentei a medula espinal. A medula espinal também é algo macro, muito grande, que percorre toda a minha coluna, que faz parte do sistema nervoso central. Letra D, eu apresentei para vocês novamente o encéfalo, que é uma parte bem maior que faz parte do nosso sistema nervoso. Então, já que eu lembro as partes do neurônio, vamos começar agora a lembrar da transmissão da informação? Você lembra do sentido, da onde para onde esse impulso é levado? Lembra que a transmissão ela pode ser elétrica e química e tem uma região onde os neurônios não se encostam, mas ela é super importante? Nós vamos lembrar tudo disso na aula de hoje. A transmissão de informações dos órgãos sensoriais, então, lembram dos 5 sentidos que nós trabalhamos na aula? Então, se você está assistindo a minha aula, está utilizando os olhos, visão. Você está me ouvindo falar, você está utilizando o seu ouvido. Então, você está usando a sua audição. Mas se daqui a pouco você sente um cheiro de uma comida gostosinha que alguém está fazendo em casa, nariz, o olfato. Ou você está tocando, você está assistindo a aula no sofá, por exemplo, e tem uma almofada fofinha, então a vontade de deitar fofinho, está usando o tato, está usando a sua mão. Então percebo que quando eu tenho os órgãos dos sentidos, eles levam essa informação até o seu cérebro. E como que acontece essa transmissão, levar essa informação? Através de impulsos nervosos. E esses impulsos passam de um neurônio para outro através de correntes elétricas. Então, quando eu apresentei lá no início da nossa aula aquele um neurônio e você via naquela animação aquela movimentação, aquele feixe luminoso, no neurônio dos seus dendritos para o corpo celular e ao longo do axônio, eu tenho uma corrente elétrica levando esta informação. Então, no neurônio, a transmissão é elétrica. Porém, a gente vai ver uma outra transmissão daqui a pouco. Então, o fluxo da informação no neurônio ocorre sempre no mesmo sentido, em um único sentido. E nós vamos ver nesse esquema que vocês já aprenderam comigo. Então, eu deixo de apresentar para vocês o neurônio, o desenho neurônio. Mas eu tenho as 3 partes, por isso é importante conhecer cada uma dessas partes, porque elas vão desempenhar um papel. Os dendritos, que são aquelas ramificações, capturam essa informação, recebem essa informação. Então, olha o sentido da flechinha. Dos dendritos, eu vou pro corpo celular. Do corpo celular, esse impulso, essa informação vai para o axônio. E do axônio vai para um outro neurônio ou uma outra parte, uma outra região do nosso corpo. Então percebam que o sentido é sempre dendrito, corpo celular e axônio. E essas 3 partes fazem parte de um neurônio. Aqui a informação, o impulso é elétrico. É o que eu apresento nessa animação para vocês. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, quantos neurônios eu tenho nessa imagem? Já estou escutando todo mundo falando alto. Quanto? 3, isso mesmo, eu escutei daqui. Você sentadinho no sofá, eu ouvi. Então, se vocês repararem, onde minha mão está indicando o primeiro neurônio,
Agora, onde a minha mão está indicando novamente? O segundo neurônio. E onde a minha mão indica agora é o terceiro neurônio. Mas como que você sabe isso, Fabiano? Eu errei, eu não disse 3. Mas como que você sabe? Você sabe porque você é professor. E eu queria também saber contar quantos neurônios tem. Eu contei pelas partes, eu identifiquei a parte do neurônio. Por isso é importante conhecermos as partes. Olha essa região aqui, mais redondinha. Corpo celular. Contém o núcleo e contém as ramificações. Olha lá apontando para as ramificações. Dendritos. Ao longo, a parte mais compridinha, que parece o rabinho do neurônio, é o axônio. Opa, terminou. Começou novamente uma região ramificada. Meu corpo celular com seus dendritos. Novamente uma região alongada, axônio. E chegamos no nosso terceiro neurônio, com o seu corpo celular, seus dendritos e o seu axônio. Identificamos a quantidade. Percebam agora a animação, o movimento desse brilhinho branco. Tem a ver com a tela anterior que você explicou, né, Fabiano? Olha lá, ó. Vai sair desse neurônio, vem para esse e vem para esse. Percebam o movimento sempre no mesmo sentido. Os dendritos recebem esta informação que chega até o corpo celular, percorre o axônio, chega no dendrito, novamente no corpo celular e percorre o axônio. Chega no dendrito do outro, no corpo celular e no axônio. Sempre esse sentido, ou seja, é uma rede de informações. Então, aqui eu estou representando essa informação sendo levada. No neurônio, essa informação é elétrica. Porém, lembra que eu falei numa aula que os neurônios não se encostam? Eles são muito próximos, mas eles não podem se encostar. Essa região de aproximação de um axônio de um neurônio com um dendrito de outro, eu chamo de sinapse. E é essa tela aqui que a gente vai relembrar essas informações. Então, o local em que dois neurônios ou um neurônio e outra célula podem se comunicar, nós chamamos de sinapse. Então, sinapse é esse momento onde não tem um encontro físico, não se encostam dois neurônios. E essa região, esse espaço vazio, eu chamo de fenda sináptica. E nessa fenda, nessa sinapse, tem a transmissão da informação. Vocês viram na animação anterior. Porém, essa transmissão não é elétrica, e sim química, graças a algumas substâncias chamadas neurotransmissores. Então, vamos dar uma reparada nessa imagem aqui? Quantos neurônios eu trouxe? Quantos neurônios eu apresento para vocês? Deixa eu ouvir, quantos? 2, isso mesmo! Como que você identificou esse neurônio? Pelas partes dele. Vamos começar esse aqui, ó, mais pertinho de mim, que está no lado esquerdo da tela. Tenho essa região ramificada, corpo celular com o seu núcleo. Então, o corpo celular está aqui amarelinho, o núcleo laranjinha. Olha quantas ramificações, dendritos. Vejam essa parte mais compridinha que tem umas estruturas em azul. Essa parte comprida, alongada, é o que eu chamo de axônio. Essas estruturas em azul é a bainha de mielina, que facilita a transmissão do impulso nervoso, que é elétrico. Reparem que aqui eu vou ter uma região que tem uma flechinha indicando sinapse. É a região aonde um neurônio termina, o axônio de um, e começa outro, os seus dendritos. Mas não é um encontro físico, tem um espaço vazio entre eles. Esse espaço vazio eu chamo de fenda sináptica. Mas como que a informação desse neurônio passa para esse, Fabiano? Graças aos neurotransmissores. Esse impulso lá no final do axônio, ele vai liberar essas substâncias químicas, os neurotransmissores, que eles vão chegar até o próximo neurônio, nos seus dendritos, e a informação é levada. Percebam que aqui embaixo eu tenho uma flechinha que indica o sentido do impulso nervoso. E aqui eu trago para vocês essa animação. O final, o término de um neurônio e o início
de um outro. Então percebam que nesse aqui da esquerda, onde tem essas bolinhas vermelhinhas, é a finalização, é o axônio do neurônio. Chegou o impulso elétrico, quando ele encontra essas células, liberam essas substâncias, os neurotransmissores, eles migram, né? Percebam essas bolinhas vermelhinhas saindo do primeiro neurônio, tem um espaço vazio entre elas, a fenda sináptica, e esses neurotransmissores, vão entrar no próximo neurônio, nos seus, o quê? Dendritos. E o impulso continua. Vocês acreditam que agora eu estou dando aula para vocês? Vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Muitas dessas ações estão acontecendo ao mesmo tempo? Para eu me lembrar das informações, para olhar para vocês, para trocar a tela, para vocês me ouvirem, me verem, quantas transmissões, quantos neurotransmissores estão acontecendo nesse momento. É tudo muito rápido. Olha como o nosso corpo realiza essas atividades. Vamos para o nosso segundo quiz da aula de hoje? Os neurotransmissores são importantes moléculas produzidas e liberadas por quem? Sabe que são liberadas e produzidas pelos músculos? Letra A. Letra B, pelo cérebro. Letra C, pelos neurônios. Ou letra D, pelo coração. Dá uma pensadinha e daqui a pouco eu volto para ver a resposta correta. E aí, certinho esse quiz? Sentiu dificuldade? Eu quero ouvir bem alto a resposta. Então eu vou perguntar. Daí quando eu falar 1, 2, 3, eu quero ouvir a letra da resposta. Então, os neurotransmissores são importantes moléculas produzidas e liberadas pelo
Então eu quero ouvir a resposta. 1, 2, 3. Meu Deus, quanta letra eu escutei. Não foi unânime. Eu escutei A, eu escutei B, eu escutei bastante B. Eu escutei até um E. Teve gente que se confundiu, não tem E. Ai, ai, ai. Então vamos ver a resposta correta? Falou em neurotransmissores. Lembra daquela animação que eu mostrei? Eles estão localizados dentro dos neurônios, são fabricados, produzidos pelos neurônios e automaticamente liberados por eles mesmos. Certinho, quem respondeu a C. Ótimo. Terceiro e último quiz da nossa aula de hoje. A liberação dos neurotransmissores é feita, letra A, no corpo celular do neurônio seguinte, letra B, na fenda sináptica, letra C, nos nervos e letra D, no cérebro. Essa parece que tem mais de uma resposta, porém a gente está querendo ser bem específico, aonde a liberação é feita, numa região bem específica do corpo. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
Vamos ver a resposta? Ah, mas Fabiana, eu tive dificuldade nessa. Porque se a liberação dos neurotransmissores é feita no nosso corpo, ela é feita no cérebro. Eu concordo que é lá no cérebro, mas o cérebro é muito amplo, é muito grande. Se tivesse a resposta neurônio, mas é um lugar mais específico do neurônio, numa região onde um neurônio e o outro não se encontram. Então a resposta correta é fenda sináptica. Então, o neurotransmissor, ele é produzido no neurônio. Nós vimos isso no quiz anterior. Só que ele é liberado para atuar aonde? Aonde que é o papel dele? Aonde ele funciona? Nas fendas sinápticas. Certinho? Então vamos pegar nosso caderno? Agora é aquele momento de copiar a atividade. Colocar a data de hoje, o número da nossa aula, número 47, retomada de conteúdos. Nós estamos falando do sistema nervoso, parte 1, porque vai ter mais partes. Pode pegar a caneta colorida, o capricho é seu. O importante é você copiar o exercício, dar um tempo, não precisa fazer correndo, porque eu só corrijo na próxima aula. Releia, reveja seu caderno, assista novamente essa aula. Vai contribuir para a resolução desse exercício. Vamos ver o que ele pede? Então, o que é um neurônio e qual é a sua função? São duas perguntas em uma. Então, na primeira parte, ele quer saber o que é um neurônio, que estrutura é essa do nosso corpo, o que ela é, aonde que ela faz parte e qual é a sua função, para que ela serve. Você pode usar as informações da aula de hoje, que nós retomamos e relembramos, ou da primeira aula, onde nós tivemos uma aula somente dedicada ao neurônio. Aquela aula que você desenhou ali no seu caderno. Volta lá, que contribui para a atividade. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, eu já volto para me despedir de vocês.
Atividade copiada, pode deixar o caderno de lado. E agora eu vou trazer para vocês uma curiosidade. Toda vez na nossa aula eu tento trazer alguma coisa legal. Um jogo, uma atividade prática, um texto, um site. Hoje eu trago para vocês um jogo que você vai encontrar na internet. Ele não é de aplicativo, né? Você não baixa ele no seu celular, é um site. Então eu trago aqui para vocês uma tela e pergunto para vocês, vamos jogar? Então é um site chamado iWire. Ele é um jogo, mas é um jogo muito importante. Olha o texto que eu trago para vocês. Ao colorir as fotografias feitas por um microscópio, os jogadores, no caso vocês, ajudam os pesquisadores a construir imagens do cérebro em 3D. Então, lá nos Estados Unidos, tem uma universidade, a MIT, se escreve MIT, e eles estão pesquisando sobre os neurônios. Eles já tiraram imagens, fotografias, vai lá no microscópio, amplia essa célula, o neurônio, tira essa foto. E eles querem mapear e conhecer todos os neurônios do cérebro humano. Só que é muita informação, é muito neurônio, e eles não conseguiram um computador que conseguisse capturar tudo isso. E eles inventaram, nesse site, o iWire, um jogo onde pessoas do mundo todo podem pintar e localizar os neurônios. Você brinca, se diverte e aprende e ajuda essa universidade a conhecer todos os neurônios do corpo. Então, aqui é uma tela principal, tá? Você loga, você faz um cadastrozinho e clica aqui em começar a jogar. Tem todo um tutorial explicando e eu mostro para vocês uma segunda tela. Então, olha que legal. Aqui eu tenho uma foto, né, uma microscopia, aqui eu tenho os neurônios e nós vamos pintando. Então eu joguei um pouquinho para preparar essa aula para vocês. E conforme eu for pintando, aparece aqui do lado esquerdo ele em 3D, em 3 dimensões. E você vê o axônio, você vê o corpo celular, você vê os dendritos. Olha que legal, algo que você aprendeu em sala, você brinca e aprende. Então eu vou deixar um tempinho essa tela para vocês. Tem o site aqui embaixo, iwire.org, e o QR Code. Você vai apontar o seu celular e vai levar, né, até o site para você fazer o cadastro. Então eu vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, você gostou da sugestão desse joguinho? Espero que você tenha gostado quanto eu gostei. Relembrado os conteúdos e eu me despeço de vocês. Estudem bastante, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!